pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje com a nossa 7ª lição da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. Bem, o nosso tema dessa semana é a responsabilidade é individual. Bom, para você que está chegando aqui agora, saiba que a cada semana nós temos uma lição da Escola Bíblica Dominical. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa a sua curtida. E além da Escola Bíblica Dominical, as lições, nós também temos dinâmicas, nós temos reflexões da Palavra de Deus, quebra-gelo, brincadeira, muita coisa boa aqui para o seu ministério, tá certo? Mas falado tudo isso, vamos aí direto à nossa lição para a gente ganhar tempo, ok? E não esqueça que ao final eu deixo algumas ideias também de dinâmicas, caso você queira colocar aí na sua Escola Bíblica Dominical. E se você não é professor, simplesmente eu espero que abençoe a sua vida esse estudo bíblico, ok? Então, pessoal, vamos lá para o nosso texto áureo, que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Lá em Ezequiel 18:20. Nossa verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isso é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Vamos ler a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Ezequiel 18, do verso 20 ao 28. E a gente lê que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. E a nossa palavra-chave é responsabilidade. Bem, pessoal, nosso tema e os nossos subtópicos são os seguintes: sobre a máxima usada em Israel, uma máxima equivocada, Jeremias e Ezequiel trataram do assunto, e terceiro, o problema em nosso tempo. Bem, eu gostaria de comentar com você a respeito desse tema, para a gente abrir aqui a nossa lição, justamente sobre a responsabilidade da salvação. Ela é individual. Só que houve algum tempo na história que não era bem assim. Inclusive foi justamente isso que levou a algumas reformas religiosas. Por exemplo, na Idade Média, nós tínhamos ali as indulgências. Não sei se você já ouviu falar. Na Igreja Católica se vendia essas indulgências, que era justamente uma forma de que as pessoas pudessem comprar o perdão, No caso, elas morriam e elas iam para o céu, justamente porque elas tinham dado um valor, e esse valor era justamente liberando elas desse pecado. Não somente delas próprias, enquanto vivas, mas também a coisa foi crescendo tanto que os seus parentes, que já haviam falecido, também poderiam se beneficiar dessas indulgências. Ou seja, os seus familiares compravam as indulgências, o perdão, dando então essa esperança para que esses entes queridos que haviam sido mortos tivessem
a certeza, ou no caso eles, né, que estavam comprando, tivesse aquela segurança, aquela certeza de que os seus pais, filhos, irmãos, tios, enfim, tivessem um cantinho, um lugarzinho ali no céu, já que tinha sido caro, né, o preço dessa indulgência. Então o que ocorria era que, a depender da condição social daquela pessoa, havia um valor respectivo e também tinha a ver também com o pecado dessa pessoa. E então, mais tarde, constituiu-se uma grande fonte de renda para a Igreja Católica a vinda dessas indulgências, o que também no século XVI fez com que ocorressem as reformas religiosas. Bom, e aí partindo desse pressuposto, né, é que a gente vê que a palavra de Deus, justamente aqui no livro de Ezequiel, o qual nós estamos estudando, fala a respeito da responsabilidade de cada um. Ou seja, não é porque o pai pecou que o filho também merece morrer. Ou vice-versa. Ou seja, o que a palavra aqui diz é que cada um tem a sua responsabilidade. Por quê? Porque naquela época existia uma frase que era muito conhecida, que era justamente: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, a consequência do pecado daquele pai foi passando de geração em geração. E é justamente isso que nós vamos rebater aqui nessa lição. E aí então, pessoal, nós vamos para o nosso primeiro tópico. Então veja que o nosso primeiro subtópico fala justamente uma máxima equivocada, que é essa frase que eu acabei de falar sobre as uvas verdes. Por quê? Porque lá em Êxodo 20, no verso 5, veja o que a palavra diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração de quem, pessoal? Daqueles que me odeiam. Então, às vezes, a gente esquece de observar todo o contexto. Ou seja, a maldição, ela não é hereditária, como muitos pensam, né? Ah, você está sob uma maldição. Jesus Cristo levou a maldição no madeiro. Então, essa maldição, aqui como a gente acabou de ver no versículo, ela sim continua, mas é na vida daqueles filhos que perpetuam a maldade dos seus pais, né? Mas aquelas pessoas, claro, como a gente acabou de ler em Ezequiel, que deixam seus caminhos equivocados, os seus caminhos errados, e essas pessoas querem viver aquilo que Deus tem para suas vidas, obviamente que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita para a vida de cada um. Inclusive, veja o que fala lá em Deuteronômio 24, no verso 16. Os pais não morrerão pelos filhos, e nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Jeremias e Ezequiel, eles trataram desse assunto. É o nosso segundo tópico. E aí a gente vê que a palavra de Jeremias aqui, ela é escatológica. Ou seja, ela fala das últimas coisas. Então, quando nós falamos que as palavras de Jeremias aqui são escatológicas, a escatologia é justamente uma doutrina que ensina ou fala a respeito dos últimos acontecimentos, que seria justamente o juízo final, ou seja, aquilo que vai acontecer antes e o que vai acontecer depois da extinção da raça humana, né? Então seria isso. E quando nesse período, esse oráculo, ele, através do livro de Jeremias, fala que não mais vai acontecer, né, essa questão das uvas verdes, então o que ocorre é como se fosse a restauração de Israel e também aquilo que estava por vir, ou seja, assumindo uma responsabilidade do pecado por cada uma das almas, ou seja, de cada pessoa. Cada um é responsável por aquilo que faz, pelas decisões que toma. E nós vamos ler então em Jeremias, no capítulo 31, nos versos 29 e 30, que diz: naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. E ainda, lá em Ezequiel 18, nos versos 2 e 3, a gente lê:
Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta palavra em Israel. Essa ideia aqui, pessoal, da batalha espiritual é no sentido de uma doutrina muito comentada, muito falada entre os cristãos, que se chama doutrina da maldição hereditária. Ou seja, é aquele poder que muitos cristãos dizem que precisam ter, que precisam submeter o diabo à quebra de algumas maldições herdadas pelos pais. Ou seja, quando algumas pessoas dizem, né? Tá amarrado esse espírito de prostituição, esse espírito de bebida, espírito disso, daquilo outro. Ou seja, é como se a obra de Cristo não tivesse funcionado para nada, que cada crente precisa amarrar pela fé tais espíritos. E o que a gente vê lá em Mateus, e nós vamos ler agora, lá em Mateus 12, no verso 28 e 29, ou seja, o que a gente vê aqui, 27, 28 e 29, é que Jesus, ele estava expulsando Satanás, e os fariseus, então, o acusam, né, de expulsar, como se chamando Jesus também de diabo, e dizendo que Jesus estava expulsando o espírito maligno, a ponto de que Jesus disse, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Ou seja, aqui no verso 29, o que Jesus está dizendo é que esse homem valente aqui é como se fosse, né, no caso aqui, é o espírito maligno, é Satanás. Então ele está dizendo, né, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens se primeiro não manietar, não prender, não segurar? Entende? Então aqui no caso é a obra de Jesus Cristo que está justamente amarrando. Ou seja, não precisa você, cristão, amarrar, porque Jesus já fez a obra completa. Ele amarrou. Então não existe essa coisa de maldição hereditária. Porque o que nós estudamos aqui em Ezequiel, o que está sendo falado, que o próprio Senhor fala vai chegar esse tempo em que os pais comem as uvas verdes e os dentes dos filhos não embotam. Ou seja, se ele continuar comendo as uvas verdes, sim. Mas no caso aqui, quem pecar morrerá. É isso que nós vimos. São os textos bíblicos, Deus falando. Cada um é responsável pelo seu pecado. A alma que pecar, essa morrerá. É isso que o Senhor está falando. Então você não tem que se preocupar em estar amarrando qualquer que seja o espírito que você crê que tenha na vida de alguma pessoa que você conhece, porque Jesus Cristo já amarrou. Glória a Deus. Amém? Em João 8:32, o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não estejamos nós amarrados a ideias equivocadas, a ideias mentirosas, a qual a palavra de Deus não ensina. O que a palavra de Deus ensina é que cada um, aquele que pecar, esse morrerá. E que cada um vai se apresentar, vai estar diante do trono de Deus. Cada um será julgado pelo seu pecado. Nós vamos agora para a nossa sinopse que diz: a máxima popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, remetia à ideia de que os filhos pagariam os pecados dos pais. Nosso segundo tópico é sobre a salvação para todos os seres humanos. Há esperança para o pecador. E então, falando-se de esperança, esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus e essa vontade a gente vê em toda a Escritura. Lá em João 5, a gente lê justamente que quando Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
e não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, aqui Jesus, o próprio Jesus, está falando que nele há a vida eterna. Ou seja, a obra já foi completamente concluída, né? É nele, em Jesus, que nós temos a vida. E lá em 1 Timóteo também, no capítulo 2, no verso 4, diz que Deus, né, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós temos também o texto lá em Pedro, que diz, 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E aqui no segundo tópico, refutando um pensamento fatalista, Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade ela é individual, né? Isso a gente já tem visto no texto. Enquanto alguns, né, dentro da história até os dias de hoje, tentam, né, vender, tentam colocar a culpa, né, terceirizar a culpa para outros, ou seja, cada um lavando as suas mãos e colocando a culpa, né, a responsabilidade que é sua, sempre no ombro de alguém. Inclusive, falando sobre essa questão de passar essa responsabilidade para alguém, é que tem essa dinâmica aqui dos envelopes que eu acho que é super interessante, principalmente para você, professor, fazer aí até na abertura da sua classe de EBD. Os 3 envelopes é uma dinâmica muito interessante que eu deixo aqui, tá? Então, pessoal, esse último tópico aqui, que fala sobre justamente 2 situações, é algo assim muito delicado e algo que a gente tem que levar muito em consideração, porque aqui no livro de Ezequiel, a palavra de Deus ela é muito clara, colocando justamente essas 2 situações. E que situações são essas? Isso a gente vai encontrar lá nos versículos 22, 23 e 24, que justamente fala daquele que é o ímpio, aquele que é o pecador, que é a primeira situação, mas que se volta-se contra o seu pecado, ou seja, se arrepende do seu pecado, volta-se para Deus, ele quer começar a caminhar de uma forma que agrade a Deus. Esse homem, essa pessoa, ela tem os seus pecados perdoados. A segunda questão também é muito forte, muito séria, que é justamente daquela pessoa que caminhava num caminho justo, mas por algum motivo, alguma coisa aconteceu e ele simplesmente decidiu dar as costas à palavra de Deus e seguir o seu caminho tortuoso, pecaminoso. E aqui, veja o que a palavra de Deus diz nos versículos de 22 a 24, essas 2 situações que é muito claro. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Isso falando do ímpio, né? Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Então, Deus falando daquele que comete pecado, que cometia pecado, mas Deus ele está colocando justamente no verso 23 que o desejo dele é que todos se arrependam, que todos decidam caminhar pelo caminho justo, pelo caminho reto. Mas no verso 24, veja o que acontece. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, cometendo pecado, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, ele porventura viverá? É uma pergunta que é feita aqui. De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória, ou seja, mesmo que aquele homem que era justo, que fazia as coisas corretas, tudo aquilo que ele fez é extinguido, é esquecido. É isso que está dizendo a palavra. Olha, não vale nada. Você era justo, você cometeu muita coisa boa. Aí, de repente, você começa a viver uma vida de transgressão. Tudo que você fez de bom não vale nada. É isso que a palavra está dizendo, né? Fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que ele tiver feito, não se fará memória. Ninguém vai lembrar. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, é neles que essa pessoa vai morrer. Nos pecados atuais, o que passou, passou. O que está contando é o agora.
Então aqui, essa é a questão. O desejo de Deus é a retidão. O desejo de Deus é que todo aquele que comete pecado, que comete transgressão, se converta, haja corretamente. Né? É isso que o Senhor está dizendo, porque esse é o seu desejo. E aquele que comete o pecado, ele vai morrer nesse pecado. Então o que ocorre, baseado em algumas passagens que nós vamos ver aqui, é que uma pessoa ela pode perder uma salvação temporariamente e definitivamente. E aí a gente vai ver nos versículos, lá em Lucas 15:32, que diz assim, e então aqui falando do filho pródigo, né? Uma pessoa que se afastou, que pecou, mas aqui diz, lá no verso 32, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Ou seja, uma pessoa que estava no pecado, uma pessoa que estava afastada de Deus, ele voltou. Então, vamos nos alegrar nessa situação. Foi uma coisa provisória, foi uma coisa que não foi definitiva, foi, né, só naquele tempo, naquele momento. Já essa aqui é uma situação definitiva, porque lá em 2 Pedro 2, nos versos, a gente vai ver aqui, 21 e 22 diz, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então nós vamos aqui, pessoal, para a nossa sinopse que diz, o ensino no livro de Ezequiel revela que a salvação está disponível a todos. E o nosso subtópico sobre a reação de Israel. Uma pergunta retórica sobre a justiça e o arrependimento. E uma pergunta retórica está aqui no verso 25. Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcidos. Então veja que essa resposta tem a ver justamente com a pergunta que a gente vê no texto de Ezequiel. Porque o próprio Deus, ele coloca, não é o meu caminho direito? Então veja, essa é a resposta para essa pergunta. Porque o que ocorre? O povo, nesse caso aqui, estava afirmando que o caminho de Deus não era direito. Mas o que o Senhor logo vem com a resposta é de que o caminho deles sim é direito. E aí Deus afirma, olha, o meu caminho é direito, mas o caminho de vocês é um caminho tortuoso, é um caminho torcido, né? É um caminho equivocado, é um caminho torto, né? Só que é justamente o que a gente vê nos dias de hoje, né? As pessoas cometem os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, tomam as suas decisões equivocadas, fazem o que dá na cabeça, mas toda a culpa sempre é de Deus, né? E basicamente, se a gente for parar para refletir sobre o livro de Ezequiel, era o que estava acontecendo aqui. O povo agia como queria, fazia o que queria e afirmava que o caminho de Deus era errado, que o caminho de Deus era torto. E Deus, então, ele reverte a situação e diz, o meu caminho é direito, o caminho de vocês é que é errado. Vocês fazem o que vocês querem, vocês não me obedecem. Então, o que Deus queria era que os homens viessem sim à salvação, né? A reconhecerem a palavra do Senhor, a reconhecerem o Deus, o verdadeiro Deus, o Deus que cuida, o Deus que protege, o Deus que provê, o Deus que vê. Mas eles estavam simplesmente vivendo as suas próprias vidas. Inclusive lá em Marcos, a gente vê no capítulo 12 que diz, e Jesus respondendo disse-lhes, porventura vocês não erram em razão de não saberem as Escrituras e nem o poder de Deus? Né? Marcos 12, 24. Então veja que falando aqui sobre a questão da justiça, né? Deus, ele é um Deus justo. Então, e justiça é um dos atributos de Deus. A justiça no sentido que Deus ele é pleno, ele é perfeito, ele é santo. Né? Deus ele não se equivoca, Deus não erra. E aí Deus, em relação a essa justiça, a sua bondade, a sua santidade, Deus, ele castiga o pecador e ele premia, né, no sentido de premiação, aquele que é fiel, aquele que o obedece, aquele que age de acordo à vontade do Senhor.
E, por exemplo, né, há um texto bíblico quando Abraão ele vai levar o seu filho Isaque, seu único filho, e ele entrega Isaque a Deus, e claro, Deus não permite. Mas lá em Gênesis 22, o que nós observamos é a palavra de Deus que vem para Abraão e diz que Abraão será recompensado justamente por não ter negado e ter obedecido ao Senhor, a ele, a Deus, entregando o seu único filho. E porque ele foi obediente, e aí a gente vê o valor da obediência, né? E na verdade essa palavra me emocionou, porque muitas vezes o que nós não fazemos é obedecer à palavra de Deus. Mas uma coisa é certa, quando você obedece ao Senhor, ele vê, ele vem e ele abençoa você, como ele abençoou Abraão, e ele disse, porque você me obedeceu, você, a sua geração, que a descendência dele será abençoada. E a gente vê isso lá em 22, 16 e 17, que diz assim: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandiciosamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Ou seja, vale a pena obedecer ao Senhor. Então Deus, ele é um Deus justo, é um Deus que vê a iniquidade e é um Deus que vê a retidão do coração de cada pessoa. Vale a pena seguir ao Senhor? Vale a pena seguir ao Senhor. Acredite, obedeça, porque Deus, ele vê cada uma das suas ações. Você não está sozinho. Há muitos que cometem e estão cometendo a sua vida de pecado porque não creem em Deus, não confiam em Deus e acham, creem que Deus não existe, que Deus não está aí, que Deus não está vendo, então vamos fazer o que dá na cabeça. E não é assim. Deus é Deus que vê. E não é que façamos as coisas porque tememos a Deus, no sentido de ter medo de Deus, mas é porque amamos a Deus. É porque Deus é bondoso, é porque Deus é santo, é porque Deus é justo, é porque Deus é único, porque Deus é aquele que cuida, é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege, é aquele que é perfeito, né? Aquele que amou tanto que deu o seu único filho. Veja que Abraão não negou o seu único filho a Deus, e Deus proverá. Né? Foi o que Abraão disse, e ele proveu. Quem Deus deu? Deus deu seu único filho, Jesus Cristo. Então assim é o amor de Deus. Vale a pena? Responde, deixa aqui nos comentários. Vale a pena? Lá em Romanos 2, no verso 6 diz: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Deus recompensa. E aqui nesse último tópico eu coloquei que todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Lá em Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Porque, como já foi colocado aqui, é justamente o que a gente vê nos dias de hoje. As pessoas, elas não assumem as suas responsabilidades diante de Deus, né? Como a história de um barbeiro, não sei se você conhece, né? Que estava culpando a Deus, né? Como Deus pode existir? Será que ele não vê tanta coisa, tanto sofrimento, tanta violência, tanta gente que não tem mais amor no seu coração? E aquele evangelista que estava ali naquela barbearia, simplesmente, né, estava ali com seus argumentos e não estava adiantando nada, porque aquele homem estava ali, não se movia, né? Ele cria naquilo que Deus era o culpado. E então esse homem, esse evangelista, saiu, buscou, né, chamou um homem com cabelo bem comprido, de barba, e trouxe até a barbearia e disse àquele barbeiro, né, olha só para esse homem, por que ele está com esse cabelo tão grande, com essa barba tão longa, né? De quem é a culpa? A culpa é sua. Disse que a culpa era do barbeiro. Ele falou, claro que a culpa não é minha. E o evangelista disse, mas por que a culpa não é sua? Olha para o estado desse homem. E ele falou, claro, ele não tá por que ele nunca entrou aqui nessa barbearia para que eu pudesse cortar o cabelo dele? Exatamente isso, né? Esse homem está com os cabelos longos porque ele nunca procurou o barbeiro para cortar o seu cabelo, para colocar um cabelo aí da moda, né? Da mesma forma, o mundo está tortuoso, o mundo está, a gente vê, né, tanto sofrimento, tanta violência, tanta falta de amor. Por quê? Porque o homem não tem buscado a Deus. E aí aquele barbeiro pôde compreender que a responsabilidade é minha, é de cada um.
né, para que faça a sua parte. Bem, pessoal, e a gente vai para a nossa sinopse. A acusação dos exilados em Babilônia contra Javé, seu Deus de injustiça, se reveste contra eles mesmos. E a nossa conclusão, é, depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Pessoal, deixo aqui para você a dinâmica. Não esquece, esses slides também estão disponíveis, tá? Num link aqui abaixo que vai para o site, que é o sandracavalheiro.com. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece, deixa a sua curtida, comenta abaixo, que é muito importante, pessoal, para eu me animar e trazer mais lições aqui interessantes para você, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye. E hoje com a dinâmica dos 3 envelopes. Você conhece? Então, vamos aprender? Então, pessoal, de cara, o que você precisa é de 3 envelopes. E então, como que vai funcionar aí essa dinâmica para você fazer no seu grupo? Primeiro que ela é baseada em Gênesis 3, de 11 a 13. Né? Como que vai funcionar aí essa dinâmica? Primeiro que você está lá no seu grupo, né? Você mesmo já preparou esses 3 envelopes e você, na verdade, vai contar uma historinha para eles. Tá? Você vai dizer, essa pessoa assumiu aí uma grande empresa e no dia da posse, o antecessor dele lhe entregou 3 envelopes e falou para ele, você só vai abrir esse envelope no dia que as coisas estiverem muito ruins, tá? Antes disso você não abra, cada um tem uma mensagem para você. E aí, né, os cartões, né, os envelopes numerados, o 1, o 2 e o 3, então ele guardou e aguardou. Passou o tempo e ele então viu que a empresa estava indo de mal a pior, muito mal mesmo. Então ele recordou daquilo que o seu antecessor disse. E então ele foi lá e abriu o primeiro envelope. E aí quando ele abriu o primeiro envelope e ele leu a mensagem, estava lá escrito, a culpa é do seu antecessor. Já entendeu, né, pessoal? E aí ele reuniu todo mundo já a postos, ele então explicou o que aconteceu, né, o que estava acontecendo na empresa, e então ele falou, olha, a culpa é do antecessor. E aí tomaram outros caminhos, e então a coisa novamente começou a se reerguer, né, a melhorar, todo mundo ficou satisfeito, o tempo passou, novamente aí veio uma baixa, e aí a coisa ficou muito mal, e então ele lembrou-se que faltavam ainda 2 envelopes. E então ele foi lá e abriu o segundo envelope. Aí quando ele, né, abriu lá, né, o segundo envelope, aí estava lá escrito, corte os custos. E aí, mais uma vez, ele cortou os custos. E então, novamente, a empresa, né, deu um respiro e a coisa ficou boa novamente por um tempo, né? E aí foram caminhando. E aí, nisso que eles foram caminhando, né? Mais uma vez a empresa estava indo de mal a pior, pessoal. E então ele lembrou, olha, ainda falta mais um envelope. Será que a solução está aqui? Né? Será que dessa vez a gente vai mais uma vez sair desse aperto, dessa dificuldade? A culpa com certeza é de alguém. Minha que não é. E aí então ele abre o terceiro envelope. E aí quando ele abre o terceiro envelope, tá lá escrito, pessoal, prepare mais 3 envelopes. Entendeu, né? Parece até uma piada, né? Mas a verdade é essa. Então, ele entendeu a mensagem e já sabia que era a hora dele partir, dele sair. Na verdade, a culpa era dele, né? E aí, o que a gente lê lá em Gênesis 3, de 11 a 13? Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher,
Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Veja que nós estamos sempre colocando a culpa no outro, né? E é basicamente isso que você vai falar no seu grupo, né? A respeito dessa história que a gente acabou de ver e também, né, daquilo que nós acabamos de ler na palavra do Senhor. A culpa é algo a qual nós precisamos refletir e entender. Cada um tem a sua parcela de culpa. Precisamos assumir as nossas responsabilidades e não terceirizar essas responsabilidades, né? Não culpar o outro, culpar o próximo, quando muitas das vezes a culpa é minha. Sou eu que estou falhando, sou eu que preciso mudar, sou eu que preciso ver para qual caminho que eu devo seguir e ajustar esse caminho, né? A palavra do Senhor, ela nos ajuda, ela nos ensina, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? A palavra do Senhor nos ensina, a palavra do Senhor nos ajuda. O Senhor, o próprio Jesus, né? Nós erramos muito porque nós não conhecemos as Escrituras. Então, quando nós passamos a entender, a conhecer, a praticar, a colocar realmente ela, né, na nossa vida, no nosso caminhar, as coisas mudam de figura. A gente começa a aceitar aquilo que é a nossa responsabilidade como cristão. Então, pessoal, é isso. Não esquece, deixa aí a sua curtida, tá? Compartilha, comenta. Eu amo responder os seus comentários. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.